Olá, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando através desta live. Iremos hoje e ao longo dos próximos dias realizar vários cursos falando sobre o itinerário da vida dos santos. Sobretudo, iremos tratar sobre um tema bastante atual. Iremos falar sobre a dimensão do sofrimento, o olhar dos santos sobre o sofrimento. Sofrimento este que estamos vivendo ao longo desses dias, esta Covid-19, qual vamos ficando reclusos em nossas casas, vamos sendo bombardeados de notícias tristes, de notícias difíceis. Isso vai nos entristecendo, causando enorme sofrimento. Pois bem, hoje eu irei falar um pouco sobre a vida de São Padre Pio, um grande santo da nossa igreja, contar um pouco de sua história e também como que ele viveu toda a realidade, como que ele encarnou essa realidade de sofrimento na vida dele. Pois bem, São Padre Pio, acho que poucos conhecem, mas chama-se Francisco. Ele, desde pequeno, sempre foi um homem apaixonado por São Francisco, nosso baluarte, e aos 6 anos, a partir dos 6 anos, quer dizer, desde a sua vida, desde o seu nascimento, mas a partir dos 6 anos ele não perdia mais nenhuma Santa Missa. Rezava o texto todos os dias. São Padre Pio era um homem extremamente próximo do seu anjo da guarda, conversava o tempo todo com ele. Aos 12 anos, ele recebeu a sua primeira comunhão, fez a sua crisma. Aos 15, ele entrou para o convento, o qual deu-se o nome de Frei Pio. E aos 23 anos, ele se ordenou sacerdote. Pois bem, a partir deste momento, esta vida, o qual ele se decidiu por viver, vieram enormes dificuldades. O Padre Pio atendia durante 14, 15 horas por dia de confissão. Pra você ter ideia, às vezes existiam filas para serem atendidos em confissão, perdão, e pessoas ficavam às vezes até 3 meses, 4 meses esperando para conseguir se confessar. É um tempo bastante longo, né? E para você ter ideia, às vezes a pessoa chegava para conversar com o Padre Pio e o Padre Pio dizia: olha, realmente você não está arrependido, não, volte daqui a alguns meses e venha se confessar de verdade, né? Então, era um homem que gastava todos os seus limites da sua vida atendendo confissão. Era uma pessoa que tinha problemas enormes de saúde, chegava a ter febres de até 50 graus. Naquela época não existiam termômetros que conseguiam medir, então a temperatura dele estourava todos os termômetros. Sofreu também muito a dimensão da perseguição. Você tem ideia, em 11 anos de sacerdócio, qual São Padre Pio viveu, Roma fez 5 decretos negativos em relação a ele. E o último, para quem já assistiu o filme, conhece, o decreto que deram de uma suspensão ad vinus, ou seja, ele não podia nem celebrar missa e nem atender confissão. Era um homem que não tinha sossego, era um homem que as pessoas tratavam como um louco, era um homem que sofria enormes perseguições, dos quais eu mesmo acabei de citar algumas. Era um homem que sofria extremamente, frequentemente, dores. Sentia dores de saúde, dores internas mesmo, ele sentia muitas dificuldades, né? Pra você ter ideia, além de toda essa dimensão, ele, aos 31 anos, recebe, por graça de Deus, porque uma dimensão dessas, talvez nem eu nem você estejamos preparados para receber algo tão sobrenatural. Ou seja, 8 anos de sacerdócio, Deus dá a graça a ele de receber os estigmas. Ou seja, o ápice do sofrimento. Para você ter ideia, ele chegava a jorrar entre 1 litro a 2 litros de sangue por dia. As pessoas não entendiam o que é. Para você ter ideia do quanto sofrimento o Padre Pio vivia. Mas era um homem de uma profunda adoração a Jesus, de uma profunda entrega.
Para você ter ideia, São Padre Pio, ele recitava uma frase bastante linda. Ele dizia que, perdão, ele dizia com essas palavras, ele dizia, não tardes tanto no sofrimento, imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-lhe a chaga do lado, dizendo: aqui está a minha esperança, a minha fonte viva da felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo. Um homem deste, que amava Jesus crucificado e que amou a Jesus no sofrimento, ele tem muito a nos ensinar, a mostrar que o sofrimento pelo sofrimento ele não leva a nada, mas o sofrimento agarrado em Jesus crucificado nos leva à ressurreição. Até porque vivemos este tempo pascal, este tempo forte da liturgia, em que vivemos todo este tempo de quaresma, entramos na glória da ressurreição e mesmo assim continuamos isolados em casa, mas devemos testemunhar este amor crucificado, este amor ressuscitado, perdão. Para você ter ideia, um homem como o Padre Pio, que amava Jesus sem limites. Na sua canonização, São João Paulo II disse que Padre Pio existem duas características importantíssimas. Uma, que ele amou a Jesus crucificado, e outro, que ele adorou a Jesus no sofrimento. Se nós colocarmos isto e encarnarmos em nossas vidas, precisamos viver este amor no sofrimento, este amor como São Padre Pio viveu, e que nós precisamos adotar isto. Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio tirar de nós o sofrimento, mas ele veio nos dar sentido ao sofrimento. Já dizia o profeta Isaías que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, abraçar a cruz de Cristo, abraçar este sofrimento com a garantia de que iremos ressuscitar. São Paulo, aos Filipenses, escreve um texto do qual me traz enorme tristeza e me passa a mostrar como que nós vivemos hoje a nossa vida. Isso é nos tempos atuais. As Sagradas Escrituras é muito atual. Veja, São Paulo escreve à comunidade de Filipenses e diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo também chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, São Paulo chorando diz que há muitos de nós que somos inimigos da cruz de Cristo, que não queremos sofrer, que queremos viver uma vida sem sofrimento. Basta olhar nos tempos de hoje. Às vezes eu conversando com algumas pessoas, alguns amigos, e eu digo: e como é que está a sua vida? Normalmente a pessoa diz: eu estou feliz porque agora eu estou tendo tempo. Ou às vezes: eu não estou tendo tempo mais para nada, minha vida está sendo uma agitação. Mas pouco eu escuto. Estou cada vez mais crescendo na intimidade com o Senhor. É uma das coisas que me entristece muito. Temos um tempo favorável em que Jesus preparou para nós. E nós, às vezes, nem estamos dando as nossas primícias a Ele. Nem sequer acordamos cedo e deixamos os primeiros momentos da nossa vida entregues a Ele. Vamos vivendo este tempo somente como a gente vê muitos artistas vivendo, através dessas lives que eles estão promovendo, pessoas que estão transformando o sofrimento em embriaguez, em que colocam a bebida para tratar este sofrimento, para lidar com este sofrimento. Meus irmãos, esta é a maneira mais triste que um ser humano pode viver. Como diz São Paulo, às vezes até aos prantos, é a forma mais triste, é a forma de ser inimigos de Cristo. Precisamos, meus irmãos, aprender
neste tempo, e este tempo em que nós muitos não estamos conectados através da internet, nos comunicamos com os nossos irmãos, precisamos nos conectar com Jesus, conectar o nosso coração, assim como São Padre Pio. São Padre Pio tem uma frase do qual eu acho belíssima, em que diz: a sua casa deve ser uma escada para o céu. Precisamos fazer da nossa casa uma casa para o céu, uma casa com escadas que nos levem para o céu e não que nos levem à perdição. Olhemos para tudo isto que estamos vivendo e tenhamos o coração fixo em Jesus, fixos na cruz de Cristo, para que nós possamos cada dia ressuscitar o nosso coração. Gastemos tempo com Jesus. São Padre Pio era um homem que, além de quando pequeno, já rezava o texto. Enquanto sacerdote, ele chegava a rezar de 15 a 20 rosários por dia. Eu lembro que em algumas vezes, quando eu falava isso, as pessoas diziam: mas São Padre Pio era um homem que vivia exclusivamente para Deus, tinha tempo. Pois bem, meus irmãos, hoje nós temos tempo. Precisamos fazer este movimento, chamar até a nossa família. Eu mesmo tenho buscado rezar o rosário com meus pais, buscado também fazer com que esta escada seja erguida dentro da minha casa para o céu. Precisamos, meus irmãos, colocar o nosso coração em Jesus, fazer com que a nossa vida se volte para Ele, principalmente neste tempo. Não é motivo de dizermos que não temos tempo. Precisamos deixar o tempo de Deus, deixar com que o nosso coração esteja conectado a Ele. Neste tempo, meus irmãos, neste tempo que é muito propício a crescermos, precisamos também aprender com São Padre Pio a viver a nossa vida, viver principalmente a nossa vocação de maneira mais verdadeira. Que esta distância, através de nós não estarmos diretamente ligados uns com os outros, mas que nós estejamos também buscando estarmos nos nossos grupos de oração, buscarmos estar em nossas atividades frequentemente. Não deixemos que esta distância rompa de nós a graça que nos é dada através do nosso carisma. Estejamos juntos, sejamos unidos com os irmãos, unidos em Cristo. E mesmo que seja difícil, meus irmãos, São Padre Pio vai dizer uma frase também, do qual eu acho muito bela. Ele vai dizer: diga ao Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, mas antes de mandar meu sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor. Também nós, meus irmãos, precisamos crescer nesta dimensão de aprender a sofrer com o amor, com um coração apaixonado por Cristo, pois é na dor que o amor se torna mais forte. São Padre Pio diz isso também. Precisamos, meus irmãos, fazer com que a nossa vida seja como a vida de São Padre Pio, que fazia de tudo para aliviar também o sofrimento dos nossos irmãos. Há exemplo de que ele construiu um hospital, do qual o nome é Alívio do Sofrimento. Precisamos também aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos, através da nossa oração, através da nossa comunhão com eles, através de estarmos juntos, intercedendo a Jesus por eles. E por fim, meus irmãos, também não menos importante, cresçamos a nossa intimidade com a Santíssima Virgem Maria. Façamos um propósito neste tempo de quarentena, neste tempo de reclusão, né? Porque já passou muitos dias. Que nós possamos crescer nesta amizade com a Santíssima Virgem Maria. Busquemos rezar o ofício todos os dias,
Busquemos também, como São Padre Pio, a oração do Rosário. Busquemos, meus irmãos, não deixar que este tempo se passe e nós não tenhamos crescido nesta intimidade com a Virgem Maria. São Padre Pio, que era um homem tão apaixonado pela Santíssima Virgem Maria, que ele rezava 3 missas por semana votivas à Imaculada Conceição. Era um homem que sempre estava próximo da Virgem Maria. Busquemos, meus irmãos, busquemos neste tempo também nos aproximar da Virgem Maria, crescermos na amizade com ela, para que o nosso coração possa ser transformado, possa ser guiado por este amor. Sejamos como a Virgem Maria, que permaneceu firme, de pé no Calvário, diante de todos os sofrimentos. Sejamos como a Virgem Maria, do qual guardou todas as dores no seu coração, mas que em momento nenhum abandonou-se. Abandonou o Senhor. Ela abandonava a sua vida nas mãos de Deus. Entreguemos também as nossas vidas, meus irmãos, nas mãos da Imaculada Conceição, nas mãos da Rainha da Paz. Entreguemos as nossas vidas para que nós possamos, ao passar deste tempo de reclusão que estamos vivendo, quando chegarmos ao fim, nós possamos olhar e dizer quão bom foi este tempo, quão bom eu pude aproveitar este tempo na minha vida de oração, na minha intimidade com Deus, a minha aproximação também com a Santíssima Virgem Maria. Façamos o mesmo, meus irmãos. Estejamos juntos até o fim. Olhemos para a vida dos santos, ele que nos leva a este caminho de santidade. Busquemos, meus irmãos, cada dia mais conhecer os santos, aproveitar este tempo para ler mais sobre a vida dos santos. Aproveitemos para nos aprofundar nesta intimidade com o Senhor através da vida dos santos. Eu gostaria de deixar convite para que vocês possam, ao fim desta pregação, quem sabe até mesmo, ao fim deste momento de partilha, né, que eu acredito que nem seja lá uma pregação, até pelo pouco tempo que nós temos, mas ao fim desta partilha, nós possamos ler um trecho muito bonito que São Padre Pio escreve. Vou pegar aqui, de um poema que São Padre Pio escreve, que São Padre Pio escreveu, do qual é um dos poemas mais belos, que nós possamos ouvir este poema, ler este poema, pegar ele na internet e rezar com ele. O Padre Pio escreve um poema do qual o nome é Fica Comigo, Senhor. E começa assim: fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer, pois sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que eu seja mais fiel. Que nós possamos fechar os nossos olhos, que através deste poema, colocar a nossa vida, assim como São Padre Pio colocou, nas mãos do Senhor, e que pediu incessantemente a presença dele, a presença do Senhor na vida dele. Nós possamos, meus irmãos, com este coração desejoso
por amar ainda mais a Jesus, por querer que Ele esteja ainda mais conosco. Entender que este sofrimento, nós precisamos estar apoiados na graça da ressurreição do Senhor. Que este sofrimento será passageiro em nossas vidas, que nós ressuscitaremos com Ele. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom.